Olá, povo de Deus, segunda-feira, 5 de setembro de 2022, 23ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 8, e Lucas 6, de 6 a 11. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes de luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. A primeira carta de Paulo aos Coríntios contém uma série de ensinamentos e orientações sobre como ser cristãos autênticos. Muitas vezes Paulo vai se servir de casos concretos que estão ocorrendo nas comunidades para dar respostas dentro da doutrina na qual ele mesmo tinha sido formado. Hoje temos um caso de incesto, explicitamente condenado pelo livro do Levítico. Temos um texto do exegeta da PUC-Rio, Ricardo Lenguruber Lobosco, comparando as narrativas de Levítico e Deuteronômio, que apresentam 3 listas de familiares por consanguinidade ou por aliança, com os quais o homem não podia ter relações sexuais. Diz Ricardo: entre os consanguíneos com os quais um homem não pode ter relações sexuais estão a mãe, a madrasta ou as madrastas, as esposas dos tios paternos, as tias paternas e maternas, geração dos pais, as irmãs ou meia-irmãs, própria geração, e as netas, segunda geração seguinte. As esposas dos tios maternos não são relacionadas, não são mencionadas. Mais surpreendente ainda é o silêncio sobre as filhas. Entre os parentes por aliança estão a sogra ou as sogras, as cunhadas, as enteadas e suas filhas. O Pentateuco, no entanto, menciona vários casais que seriam incestuosos, de acordo com os interditos do Levítico e do Deuteronômio. É o caso de Abraão e Sara, sua meia-irmã, de Jacó e Raquel, irmã de sua primeira mulher Lia, de Arã, o pai de Moisés, casado com uma tia. O Primeiro Testamento relata também vários episódios de caráter incestuoso. É o caso das 2 filhas de Ló, que se fazem engravidar pelo pai sem seu conhecimento. O texto não condena o comportamento das moças, cujo desejo de assegurar uma descendência o torna perfeitamente legítimo. Pelo que vemos, há leis claras contra o incesto, mas sua prática é bastante ambígua. Paulo, no nosso texto de hoje, foge da ambiguidade e vai direto à proibição da coabitação de um enteado com a sua madrasta.
dá uma grande reprimenda na comunidade, apelando para o núcleo da fé cristã, o mistério pascal de Cristo. Para o apóstolo, o que caracterizou a vida de Jesus deve também caracterizar a vida de todos os cristãos e a das respectivas comunidades. Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova massa, já que sois pães ázimos. A imagem é de fácil compreensão. Temos diante de nós o binômio velho-novo. Com ele, Paulo quer afastar não só uma certa preguiça espiritual, mas também e, sobretudo, a adesão estática e nostálgica àquilo que foi definitivamente ultrapassado com a vinda de Cristo. Não se pode ficar parados, nem os cristãos, nem as comunidades. Há que acertar o passo com Jesus. Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí veio um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. A polêmica em torno à lei do sábado aparece em diversas ocasiões, envolvendo Jesus e seus opositores. Observemos que Jesus na sinagoga era observado para ver se iria infringir a lei e dar motivo para sua condenação. Isto não intimida Jesus, que, sabendo bem o que eles pensavam, chama o enfermo e o coloca bem no meio, isto é, não iria fazer nada de forma obscura, escondida. Não. Jesus vai agir com toda clareza e à frente de todos. Fica evidente que Jesus quer, além de fazer o bem ao homem de mão seca, aproveitar-se do fato para corrigir uma falsa interpretação da lei do sábado. A pergunta de Jesus é de uma transparência absoluta. O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? A resposta seria óbvia, não fosse o enrijecimento dos fariseus e mestres da lei. Grupos radicais que optam por interpretações fundamentalistas não conseguem mais agir dentro de parâmetros racionais. Jesus, os conhecendo bem, nem espera pela resposta. Age com liberdade e cura o homem. Com sua atitude segura e coerente, Jesus desencadeia reações furiosas de seus oponentes. Hoje vivemos sob o foco da intolerância e da violência, onde qualquer discordância gera adversários. O radicalismo ideológico é tão imbecil que leva seus adeptos à cegueira, a não ver onde está acontecendo o bem e tramar contra a vida de quem o bem promove. A ressurreição de Cristo nos abre a porta da esperança de que um dia o bem vencerá. Um beijo no seu coração.